Olá pessoal, vamos resolver a questão número 1 da prova do nível 2 da segunda fase da OBMEP 2021. E se você gosta de ver soluções de questões de Olimpíadas explicadas, além de questões de matemática básica, não deixe de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, sempre com novas questões de Olimpíadas e de matemática para você. Vamos então à questão. Gabriel gosta de preencher quadriculados 3x3 com números de forma que quaisquer três deles, alinhados na horizontal, vertical ou diagonal, tenham a seguinte propriedade: o número central deve ser a média aritmética dos seus dois vizinhos. Temos aqui a figura da prova que explica para a gente o que significa isso que está escrito aqui. Temos esse quadro aqui, lembra até um quadrado mágico um pouco. E qual que é a propriedade que ele tem? Esse número que está no meio aqui, por exemplo, esse 11, ele é a média aritmética dos números vizinhos. 11 é 19 mais 3 dividido por 2. Isso acontece com todas as possibilidades de soma na horizontal, vertical ou diagonal. Então temos 3 aqui na horizontal, 3 na vertical e 2 aqui na diagonal. Então no total vamos ter 8 médias aritméticas que estão indicadas aqui. Essas 8 médias, então, fazem essa propriedade do nosso quadrado, que é uma espécie de quadrado mágico, só que com outra propriedade, né? Então, por exemplo, 14 é 19 mais 9 dividido por 2, igual está escrito aqui. Então, em vista dessas propriedades, vamos resolver esta questão. Item A. Complete o preenchimento do quadriculado abaixo, iniciado por Gabriel. Vejamos aqui. Sabemos que o número que está no meio é a média aritmética do número do canto, né? Então esse número aqui do meio a gente sabe descobrir, não sabe? Tem esse 2 aqui, o 14 aqui. Se a gente fizer a média, vai descobrir esse. Então, 2 mais 14 dividido por 2 vai ser 16 dividido por 2, que é 8. Portanto, o número aqui no meio vai ser 8. Agora veja aqui, nessa coluna aqui, nessa vertical aqui, temos 2 e 10 e tem outro número que a gente quer descobrir. Só que a gente sabe que a média aritmética de 2 com este número aqui tem que ser 10. Então vamos supor que esse número aqui é x, tá? Que esse aqui vale x. Então o que a gente sabe que 2 mais esse número aqui que a gente vai chamar de x, tudo isso aqui dividido por 2, porque é a média aritmética, tem que dar esse número do meio, que é 10. Então a gente sabe que o x corresponde a fazer 2 vezes 10, que é 20, menos, o 2 está somando aqui, vai subtrair, menos 2. Então isso vai ficar 20 menos 2, 18. Portanto, o número que está aqui vai ser 18. Então observe que quando a gente quer descobrir esse número aqui, não o do meio, o número que vai estar aqui vai ser justamente 2 vezes o do meio, menos o de cima. E a mesma coisa aqui. Se a gente quisesse descobrir esse número 2, esse 2 é justamente 2 vezes 10, que é 20, menos 18. Agora que nós já sabemos essas duas, vamos ver que a gente pode descobrir esse aqui da diagonal, porque a gente sabe o 14 e o 18. Esse número aqui vai ser a média aritmética de 14 com 18. 14 mais 18 é 32. 32 dividido por 2 é 16. Portanto, aqui no meio temos 16. Agora ficou mais fácil, né? A gente sabe achar este, né? Então, a gente vai usar aquela mesma técnica que a gente usou aqui, né? Quem que é esse número aqui? Esse número aqui vai ser 2 vezes o do meio menos o do canto. Então, 32 menos 10, 22. Igual a gente fez aqui. 2 vezes do meio menos do canto. Vamos aplicar a mesma música aqui, Quem que vai ser o número daqui de baixo? Vai ser 2 vezes o meio, 2 vezes 16, menos o canto, que é 8. 32 menos 8, 24. E finalmente aqui você escolhe agora, temos 3 possíveis médias aritméticas para fazer. Vamos fazer, por exemplo, essa aqui da diagonal, né? Então aqui vai ficar quanto? De novo, 2 vezes o do meio, 2 vezes 16, 32, menos 2, 30. Portanto, esse aqui vai ser o tabuleiro preenchido e você pode observar que todas as 8 linhas, né, de linhas horizontais, diagonais e verticais, elas vão obedecer à regra da média aritmética. Vamos agora para o próximo item.
Item B. Preencha o quadriculado abaixo, seguindo a mesma instrução indicada anteriormente. Vamos tentar adotar aqui a mesma estratégia do item A. Então, como que eu posso fazer? Eu posso, então, tentar descobrir um termo sabendo outros dois. Só que olha que em cada linha e coluna e diagonal, você sabe um termo. Tem dois que a gente não sabe. Então, a gente não consegue fazer a conta direto igual no item A. Temos que adotar outra estratégia. Bom, a gente reparou quando estava fazendo o preenchimento daquele quadriculado que quando a gente quer descobrir o número do canto, esse número do canto aqui é 2 vezes o meio menos esse. Ou então esse número do meio é a média aritmética dos dois números dos cantos. Vamos então chamar um dos números, por exemplo, aqui de x. Nós queremos saber o valor de x. Para isso, vamos tentar descobrir o que a gente consegue fazer. Vamos preencher as outras casinhas com base nesse valor de x. Bom, essa casa aqui a gente sabe o valor, né? Porque essa aqui vai ser 2 vezes a do meio menos o canto, aquela regrinha. Então vai ser 2 vezes x menos 9. Vai ser essa casa aqui. E agora, essa casa aqui a gente também já sabe descobrir, né? A gente sabe que é 2 vezes a do meio menos o canto. Então vai ficar 2 vezes a do meio, então é 2 vezes 2x menos 9, menos a do canto, que é 20. O que vai dar isso? Vai dar 2 vezes 2, 4x, 2 vezes 9 menos 18, menos 20. Isso aqui então vai dar 4x menos 18 menos 20, menos 38. Bom, agora a gente sabe aqui o do 7. Aqui a gente sabe pegar essa casa aqui, né? Que casa vai ser essa? Vai ser 2 vezes o meio menos o canto. Então vamos de novo. 2 vezes 7 menos o canto. O canto é quanto? 4x menos 38. Então agora vamos fazer essa continha aqui. 2 vezes 7, 14, menos 4x, e aqui vai ficar menos com menos, mais. Então, mais 38. 38 mais 14 vai ser 52. Isso aqui vai ficar 52 menos 4x. Agora, de novo, nós podemos fazer aqui também. Vamos descobrir que casa é essa. Qual é essa casa? Esta casa aqui, a gente sabe que é 2 vezes 9 menos o canto. Só que, olha, o nosso objetivo é descobrir o valor de x. E assim que a gente descobrir o valor de x, preencher o quadriculado com números. Então, veja, com o preenchimento que a gente fez, veja que depois que eu coloquei 52 menos 4x, eu preenchi essa diagonal. E todas as somas, elas devem obedecer à regra da média aritmética, todas as linhas, né? Então, quem que é x? O x, que está aqui no meio, ele é a média aritmética de 20 com esse número que está aqui em cima. Então, ele vai ser 20 mais este número aqui de cima, que é 52 menos 4x. Tudo isso dividido por 2, que é a média aritmética, né? Opa! Então, nós obtivemos uma equação de primeiro grau em x. Se a gente resolver ela, nós sabemos o valor de x, não é mesmo? Então, vamos lá. Então, fazendo aqui, ó, 2 vezes o x passa multiplicando aqui, 2x é igual a 20 mais 52, 72. 72 menos 4x. Então, isso aqui vai ficar, menos 4 passa somando, 6x igual a 72. Portanto, isso significa que o x vale 72 dividido por 6, que corresponde 12. Portanto, a gente descobriu o quê? Que o valor de x é 12. Vamos então reescrever esse quadrado aqui colocando 12 no lugar de x? Então, aqui no nosso quadrado, o número central é 12. Podemos preencher igual aos outros, né? Isso aqui vai ficar 2 vezes 12, 24. 24 menos 9, 15. Então, aqui vai ser 15. Agora, a gente descobre aqui, né? 4 vezes 12 vai ser 48. 48 menos 38 vai ser 10. Agora, a gente descobre aqui, né? 7 e 10 eu quero descobrir aqui. Então, esse número aqui vai ser 2 vezes o meio, 14 menos 10, que é 4.
De novo, agora aqui. Que número que é aqui? 2 vezes o meio, 2 vezes 9, menos 4, então vai ser 14. E aqui no meio, 2 vezes 12, 24, menos 7, 17. Portanto, este aqui é o quadriculado preenchido seguindo as mesmas regras, de acordo com esse quadriculado inicial. Jade possui um tabuleiro 6x6 e 12 peças em formato de L, como na figura. Cada peça cobre 3 quadradinhos do tabuleiro. Ela coloca as peças no tabuleiro sem sobreposição. Aqui nós temos a imagem dessa peça. Agora, o item A nos diz que Jade já colocou algumas peças no tabuleiro abaixo. Termine de colocar as peças que faltam, cobrindo todas as casas do tabuleiro. Ou seja, aqui nós temos essas 5 pecinhas e a gente tem todos esses espaços aqui e a nossa ideia é tentar cobrir todas as casas. Portanto, nós temos que tentar observar sempre uma maneira de deixar casas livres. Veja aqui, o formato dessa peça, que é um formato de L, faz com que eu sempre preciso deixar para conseguir colocar outra peça aqui, pelo menos um espaço aqui. Ó. Por exemplo, se eu pegar a peça e colocar aqui, e aí eu vou fechar essa peça aqui, por exemplo, se eu fizer isso, não vai dar certo para eu fazer o preenchimento do tabuleiro, porque vai ficar esse espaço aqui com 2 quadradinhos, um do lado do outro. Portanto, eu sempre tenho que deixar um quadrado livre aqui para conseguir encaixar outro L aqui. Portanto, ao invés de colocar aqui nossa peça, eu posso colocar ela assim, por exemplo, porque aí eu não fecho aqui. E aqui embaixo o mesmo princípio vai valer. Se eu fizer isso aqui, ou ao contrário, por exemplo, eu fecho esses 6 quadradinhos e bloqueio esses 2 últimos. Portanto, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui em cima espelhado, colocar uma peça L aqui e colocar outra peça em forma de L aqui. Agora vamos tentar complementar o que falta. Ó. Aqui eu tenho uma peça aqui que eu posso enfiar aqui L para fechar esses aqui. Aí aqui, ó, sobrou aqui que eu posso colocar esse L. E por último, eu posso fechar aqui com essa outra peça. Portanto, esta aqui é uma maneira de terminar de colocar as peças nesse tabuleiro, de modo que nenhuma casa fique vazia. Item B. Jade colocou 2 peças no tabuleiro, como na figura. Coloque mais 4 peças nesse tabuleiro, de modo que seja impossível colocar uma 7ª peça. No item A, nós já observamos, fizemos o raciocínio de que quando a gente coloca uma peça em forma de L, inclusive aqui já tem um desenho desse jeito que está aqui, esta peça aqui está bloqueando essas 2 casinhas aqui. Ó. Eu não posso colocar a nossa peça em forma de L para preencher esses 2 quadradinhos, no máximo 1, né? Se eu fizesse isso aqui, eu preencheria 1, mas eu não poderia preencher os 2. Assim, veja que essa configuração que está aqui, ela faz com que esses 2 detalhes aqui bloqueiem esses 2 cantos aqui. Então eu vou tentar repetir essa configuração para bloquear esses outros cantos aqui. Vou fazer então, pegar essa peça aqui, colocar aqui, essa aqui, eu estou repetindo essa configuração aqui. E vou colocar aqui também. O que acontece? Eu acabei de adicionar 4 peças, o que o enunciado quis. E olha só, como essas 2 peças aqui já bloqueiam esse espaço aqui, essas 2 peças dessas 2 linhas aqui também vão bloquear esse pedaço aqui, e essas 2 peças aqui vão bloquear esse pedaço aqui. E aqui é a mesma coisa, esses aqui vão estar tudo bloqueado. E aqui no meio, ó, vai sobrar esses pedacinhos aqui que não cabe uma peça em forma de L. Portanto, com esta configuração que foi feita aqui, eu não consigo mais colocar nenhuma peça, nem a 7ª, nem a 8ª, nem nenhuma peça. E eu completei com mais 4 peças. Então, esta é a maneira de resolver esse item aqui. Item C. Explique por que, qualquer que seja a maneira que Jade coloque 5 peças no tabuleiro, sempre será possível colocar mais uma. Para resolver esta questão, vamos utilizar como exemplo o que nós fizemos no item A, que nós tínhamos um tabuleiro com 5 peças. E aí, esse tabuleiro, obviamente, a gente consegue completar ele com todas as peças, porque o item A mostra que isso é possível. Mas vamos utilizá-lo como base para o nosso raciocínio. O que acontece é que o tabuleiro total, veja que ele tem 6 quadradinhos aqui, e ele tem 6 quadradinhos aqui, ou seja, ele tem 6 vezes 6,
36 quadradinhos no total. Cada peça em forma de L ocupa quantos quadradinhos? Ocupa 1, 2, 3 quadradinhos. Portanto, 5 peças do tabuleiro vão ocupar 5 vezes 3, que é 15 quadradinhos. Portanto, se eu coloco 5 peças, 15 quadradinhos estão ocupados, vão sobrar 21 quadradinhos. Agora observe que, para eu bloquear, para eu impedir que seja possível colocar mais uma peça, o que acontece? Eu precisaria obter uma formação igual a do item B, não é? Quando a gente tinha uma formação desse tipo, a gente criou 2 quadradinhos um do lado do outro aqui, e isso bloqueia a colocação de outras peças. Por que isso aconteceu, esse bloqueio? Porque esses 4 pedacinhos aqui, ó, se eu pegar esse subquadradinho aqui que tem 4 por 4, que tem 4 quadradinhos, veja que esses 2 aqui, eles ficaram livres, e aí isso significa que se eu fizer esta posição aqui, eu evito que tenha mais peças. Só que esse quadradinho aqui, então, precisa ter pelo menos 2 casas ocupadas por uma peça em forma de L. Porque se só tiver uma casa ocupada, eu posso enfiar uma peça em forma de L aqui, não importa qual casa eu ocupe, né? Se eu, por exemplo, eu tenho os 4 aqui e ocupo, sei lá, esta casa aqui, tá bom, ocupei esta casa, aqui eu enfio a peça em forma de L, e aí eu continuo completando. Logo, para ter esta formação, cada subquadrado 2 por 2 precisa ter pelo menos 2 casas livres. Ou seja, quantas casas livres eu posso ter, no mínimo, para garantir que eu não posso pôr em cima do tabuleiro? Ó, eu posso quebrar esse tabuleiro aqui, ó, aqui em vários quadradinhos que tem 4 cada um. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em cada um desses 9, eu tenho que preencher, deixar 2 em branco. Tá bom, então eu tenho que deixar 18 em branco. Só que aqui eu só deixei 15. Para travar o tabuleiro, eu precisaria deixar no máximo 18 em branco. Ou seja, vai sobrar 3 quadradinhos, ou seja, pelo menos um subtabuleiro 2 por 2 que só vai ter um pedacinho. E aí, por isso, como vai sobrar esses 3, eu sempre vou poder adicionar mais uma peça em forma de L. Por isso que se eu tiver 5 peças no tabuleiro, eu consigo sempre adicionar uma 6ª peça. E esse raciocínio finaliza esta questão. Observe também que nós podemos pegar essa informação e, só de curiosidade, podemos garantir que dá para colocar mais 2 peças. É possível sempre colocar pelo menos mais 2 peças no tabuleiro.